Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis. Olá, sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje quero confessar aqui para todos vocês da minha grande alegria com esse entrevistado que vocês vão relembrar daqui um pouquinho. Foi uma pessoa que nos deu um grande susto, uma pessoa que nos deu um monte de treinamentos aqui para este programa e que nos deu um susto aqui há poucos meses atrás e que hoje está aqui em pleno vigor com a saúde restabelecida, graças a Deus, graças a toda a corrente de orações que muitas pessoas fizeram. Nós estamos aqui com Eduardo de Campos. Eduardo, enfermeiro, socorrista, um cara que fez um monte de coisa e daqui um pouco ele se coloca na condição de vítima, né? Então, Eduardo, eu quero registrar aqui, olhando para ti, tá? Da minha alegria, da minha satisfação, né? De que quando tudo aconteceu, tu não imagina o susto que tu deu e a corrente que se estabeleceu em internet, ou seja, nas redes sociais, assim, ó, era todo mundo me cobrando, inclusive eu, né, para que eu desse informações mais rotineiras do teu estado de saúde. Enfim, Deus quis que tu voltasse com a tua missão e tu está aqui com a gente de novo, Eduardo. Estamos aí, muito agradecido mais uma vez, né? Primeiramente ao senhor, ao programa, que há muito tempo me acompanha, me estimula, me apoia, e ainda mais agora nesse momento, né? Onde de profissional eu passo a ser vítima, né? Paciente. E com certeza, né, todas as orações, a corrente positiva, as técnicas dos profissionais que me atenderam, os colegas, tudo isso contribuiu muito para que eu estivesse aqui hoje mais uma vez. Ainda tinha algumas coisas para realizar na vida, eu acho que mandaram de volta. Depois eu quero entrar nesse assunto contigo. Eu quero que tu faça aqui, tá? E agora com muita tranquilidade, né, podendo respirar tranquilamente, graças a Deus. Eu quero que tu faça, para situar o nosso telespectador, conta para nós um pouquinho, Eduardo, como é que foi, né, aquele momento do acidente. Tu estavas saindo de casa e indo para o universitário para o teu plantão. Exato. É isso? Isso. Conta para nós como foi. Bom, eu trabalho então no pronto-socorro hospital universitário, né? Eu tenho duas formações, eu sou técnico em enfermagem e enfermeiro, trabalho com treinamentos também. Nos dias 4 e 5 de março eu estava em Faxinal do Soturno dando um treinamento para o SAMU de lá. SAMU lá de Faxinal. Isso. Voltei no dia 5, sábado, à tardinha, e fui descansar porque sábado, domingo de manhã eu estaria de plantão, 12 horas no pronto-socorro do USM, que todo mundo sabe que é bem puxado. Perfeito. E ao me deslocar para o trabalho, né, era em torno de 6h30, 6h40 da manhã, e eu vi que aquele carro vinha, né, no sentido contrário, até então na via normal dele, e eu na minha, e de repente aquele carro, né, atingiu, ele não conseguia escapar, né, a gente tenta até tirar, mas a gente não consegue. Tu estavas de moto? De moto, com capacete, tudo direitinho, e ali então eu apaguei, né. Quem me atendeu, que foram os colegas do SAMU, falaram que eu estava conversando, né, viram que eu não estava bem, porque eu estava com afundamento no crânio,
né? Os dedos todos tortos, né? Estavam luxados, com fraturas, mancando. Mas mesmo assim eu estava consciente conversando com eles, mas eu não lembro nada disso. E aí então me levaram, né, com brevidade ao pronto-socorro do Hospital Universitário, onde eu trabalho. Eu sempre brinco, né, que eu cheguei... Ou seja, tu chegou lá, eu cheguei, tu estaria indo para eu trabalhar. Tava lá, acabei indo, só que um pouco atrasado, mas fui de ambulância. Um pouco atrasado de ambulância como vítima. Exato. E aí sim, foi aquela comoção também da equipe lá, porque viram que realmente eu não estava bem. E já hoje a gente tem tomografia na sala de emergência lá, né? Então já me passaram para tomografia ali, viram o crânio, a face totalmente, né, com fraturas, né, afundamento no crânio, os dedos luxados, a coluna lesionada, perna, braço, mas o que estava me comprometendo a minha vida mesmo era o trauma no crânio. O trauma no crânio. Isso, que esse então eu precisei ser sedado, entubado, né, que é uma via aérea artificial para a gente não competir ali e para preservar as nossas vias aéreas. Sim, e prontamente eu fui justamente para não dar um esforço em demasia. Exato, faz aumento da pressão intracraniana, faz parada respiratória, isso só complica a situação. Então, né, já prontamente me encaminharam para bloco cirúrgico, tudo mais, né? Fui operado por 2 médicos, um cirurgião neurológico, né, um neurologista e uma médica da cabeça e pescoço. Né, acredito que possa citar aqui não tem dúvida, né, o Dr. Daniel Oliveira, a doutora Maria da Graça, que eu digo que eu sou filho deles agora, porque eles me montaram novamente. Dr. Daniel Oliveira e a doutora Maria da Graça. E a doutora Maria da Graça. Eu digo assim que eles foram, me montaram novamente, eu sou um boneco deles agora, porque literalmente eles reconstruíram todo o meu crânio e a minha face. Né, tive também o Dr. Eduardo Campara, que é o traumático que me operou. Tive todas as equipes médicas do Hospital Universitário, do Hospital de Caridade, das equipes terceirizadas por onde eu passei fazendo exames, fisioterapia. Então, mas nesse momento, né, eu já fui para o bloco cirúrgico, né, e dali já fiquei entubado de domingo a quinta-feira. E aí a gente vai fazendo as complicações que são normais, são comuns ao trauma de crânio. Perfeito. Né? Fiquei um bom tempo acamado, imóvel, né? Dentro do hospital a gente trabalha com alteração da decúbito, que é mudar a posição do paciente para evitar lesões. Certo. Porém, como o meu trauma era muito grave, eu estava com não dreno. Não tinha como fazer isso. Exato, e lesões em toda a extensão da coluna, cervical, torácica e lombar, inicialmente você preservou isso. Né? Depois a gente foi recebendo a liberação dos movimentos, porque foram vendo que eram, na coluna, ainda bem, que eram fraturas conservadoras. Né? Só que as outras complicações continuavam, né? Então, eu fiz um derrame pleural, né? Tive alterações, né, no sangue, que eu precisei fazer antibiótico, profilático e para tratamento. E aí começou uma outra guerra, né? Vamos tirar o tubo, vamos estubar o Eduardo, vamos reabilitar ele novamente. E aí a gente tem dor. Aí começou a questão do progresso todo. A gente tem dor, a gente, né, tem náusea, a gente tem... Só entende isso, eu sempre me coloquei no lugar de todos os pacientes. Sim, mas não nessa situação. É diferente, né, Eduardo? É diferente. Né? Só quem está ali para entender, né? Por isso que a gente, às vezes, o paciente está irritado, está nervoso. Claro, nada justifica a gente ser mal educado com alguém, mas perfeito. A gente fica extremamente tenso, irritado. E no meu lado, né, para o pessoal entender, eu vi que eu já estava, né, movimentando o braço, perna, tudo mais. Só que no meu lado, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à minha profissão. E eu não falo isso por questões financeiras, é porque eu gosto realmente. Perfeito. E eu queria já voltar o quanto antes. Então, e ainda passa muita coisa na minha cabeça. E aí te deu uma situação de ansiedade? Claro, porque será que eu vou conseguir voltar? Eu já quero voltar. Será que eu vou voltar com restrições? Será que vão me tirar do meu setor? Sim. Será que eu vou poder fazer o que eu faço todo dia? Imagina o que passou na tua cabeça esse período. Eu tenho pena da esposa que teve que me aguentar, né? Os nervos aí. Porque eu tava assim muito tenso, preocupado. Será que eu vou conseguir? Porque eu sempre trabalhei de forma prática, dinâmica. Então, para eu ficar em casa agora, tá muito difícil. Tá muito difícil. Não tem dúvida. Né? A tua dinâmica, tudo que tu fazia, né? E daqui um pouco para. O pessoal lá da Terra, fisioterapia, que está me acompanhando, eles, a tua evolução está muito boa. Aí eu digo assim, eu digo assim, não é nem questão da evolução, de eu conseguir, é a força, porque eu quero tanto que a gente acaba se esforçando mais, é assim que funciona. Claro. E às vezes tem que o lado negativo, a gente se esforça tanto que no outro dia nem caminha, de tanto que quis fazer. Porque forçou em demasia. Exato. Em demasia. Então eu tive que reaprender muita coisa, movimentação.
A questão da gente ficar entubado, isso atrasa o teu sistema respiratório, tu tem que acostumar novamente a respirar corretamente, tudo mais. Né? Eu ganhei muito peso devido ao edema das lesões, eu tenho 70 quilos em média. Eu fui para 87. Opa! Só de edema, né? Meu e aí depois Deus. eu comecei a perder isso, aí eu caí para 61. Eu tava caquético, sem força para nada. Claro, porque massa muscular e tudo mais se foi. Parava em pé tremendo, né? Não conseguia ficar para ir no banheiro, para fazer as necessidades, né? É tudo dificultoso. O que eu acompanho nos outros, o que eu ajudo a fazer. O que tu acompanhou a tua vida inteira Exato. os teus pacientes dentro do hospital. E aí tem aquela coisa, aceitação. Poxa, mas agora comigo? Certo. Né? A gente se pergunta por quê, mas em nenhum momento eu fiquei com alguma revolta, assim, Sim. sabe? Por que isso aconteceu? Porque... Não, eu entendi que aconteceu, a gente faz planos, né? Eu tinha uma programação aquela semana, a gente ia viajar e tirar um tempo. Tá. E acontece, mas a vida é assim. Que bom que a gente tá bem, que eu tô bem, né? Vai demorar um pouquinho para passar, sequela, alguma coisa, mas a gente tá bem. Eduardo, por que eu solicitei que tu fizesse esta retrospectiva? Justamente para que sirva de exemplo, que sirva de orientação, né? Para quantas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que significa superação, né? Porque muitas vezes, Eduardo, a gente machucou o pé, agora há pouco que eu fiz essa cirurgia no meu ombro e que dá algumas limitações e às vezes a gente passa a reclamar de umas coisas tão pequenas, né? E tá aqui o Eduardo para nos mostrar que não, tudo tem o seu jeito, tudo tem a sua hora. E tu citou aqui, Eduardo, e eu quero fazer uma recuperação nisso. Tu citou aqui uma pessoa, né, que tu confirma para mim, o nome dela é Bruna. A Bruna, a esposa. Quem é a Bruna? A patroa. Eu digo que é a sem sorte. Eu digo que ela é a sem sorte. Porque tanto o homem, ela foi escolher logo eu. Mas ela já sabia que tu ia ser uma pessoa muito rica, porque tu tá cheio de platina, teu valor triplicou no mercado. Estão querendo na minha cabeça, literalmente. Olha, pessoal, nós só temos que sorrir aqui, sorrir e demonstrar a felicidade. Por quê? Pessoal, vocês imaginam a esposa do Eduardo, né, a Bruna, que está aqui conosco no nosso estúdio, né, eu já cumprimentei ela. Vocês imaginem o que a Bruna teve que fazer, né? A Bruna, de esposa, se transformou em enfermeira, em cuidadora, enfim, a Bruna teve que fazer tudo. Então, Bruna, eu quero fazer aqui um agradecimento para ti. Muito obrigado por ter cuidado desse cara aqui, que mora no nosso coração, que está sempre disposto a ajudar os outros. E aí vem a resposta, tá? Do porquê que tu voltou, porquê que tu está aqui de novo com a gente. Porque quando tu chegou num determinado ponto, tá? O velhinho lá em cima disse assim, ó, Eduardo, te acomoda aí que eu vou te ajeitar, porque tu tem muita coisa para fazer ainda. Mais missão. Mais missão. Ainda bem. Em todas elas, tu vai dizer aquilo que eu sempre digo aqui, missão cumprida. E tu vai cumprir muitas missões ainda, eu tenho certeza disso. Tomara. Tá? E, Eduardo, eu quero agradecer aqui em público, no nome dessas duas pessoas, o Dr. Daniel Oliveira e a doutora Maria da Graça. Maria da Graça, né? Isso. Médicos, enfermeiros, o corpo clínico todo do Hospital Universitário, do nosso Hospital de Caridade, muito obrigado. Porque o que vocês fizeram com o Eduardo, nós tomamos conhecimento porque a gente fez um acompanhamento de perto. Mas nós sabemos que o trabalho de vocês é diário. Vocês fazem isso todos os dias. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês, para vocês cumprirem essa missão que nós estamos falando, né? Que vocês adquiriram, vocês se comprometeram através de um treinamento, de uma... Me fugiu a palavra. De um compromisso, né? De um compromisso, de um juramento. Me veio a palavra. Através de um juramento, vocês se comprometeram a fazer isso que vocês fizeram com o Eduardo. Que Deus abençoe todos vocês. Eduardo, 6 de março,
Hoje estamos na metade do mês de junho já, e tu estás aí quase pronto para Louco para volta. reiniciar tuas funções. Então, a partir de agora, eu já vou começar a explorar de novo o conhecimento técnico do Eduardo. Vamos embora? Vamos lá. Fechado, fechado. Eu estava conversando contigo aqui, Eduardo, fora do ar, que nós estamos vendo uma série de imagens, né? Câmeras que estão captando aí, polícia militar, os bombeiros, até pessoas que não são da área de socorro, socorrendo principalmente crianças, né? Da questão do engasgar, né? Eu quero que tu demonstre para nós um pouquinho, né? Com vocês estão vendo nas imagens aqui, o Eduardo sempre traz com ele, né? Esse auxílio funcional aqui. E Eduardo, uma criança, aí eu quero que tu se posicione aí na questão envolvendo idade, enfim, como que isso pode acontecer e se é comum acontecer. Tá. Bom, então é importante ressaltar que tudo que a gente fala e demonstra tem uma base científica, né? Perfeito. É a Associação Americana do Coração, que é um dos principais órgãos no mundo todo que estuda isso e repassa, e é o que a gente se baseia. Faz as credenciais, as atualizações. E o que há anos a gente já sabe? A maior parte dos agravos, engasgo, obstrução da via aérea e até parada cardiorrespiratória, a maior parte acontece no ambiente de rua. Em casa, no shopping, não é dentro do hospital. É na rua. Ah, correto. Exato. Na rua. É na rua. Então eu preciso que qualquer pessoa, seja ela leiga ou profissional, dê início ao suporte básico de vida. E o que é essa cadeia de sobrevivência? O primeiro ela é uma coisa que as pessoas passam o dia nele, mas na hora não lembram dele, que é o celular. O celular. Chamar ajuda. Né? E já é frustrante, porque demora. Então nós podemos maquiagem. Caracterizar aqui, Eduardo, o primeiro passo. Primeiro passo. Detectou imediatamente a solicitação Ajuda. do socorro. Exato. SAMU 192, Bombeiros 193. Né? É difícil ficar no telefone? Né? Há perguntas, você está aflito, a mãe e o pai estão aflitos, mas a gente tem que tentar manter a calma. E primeiramente o lugar, onde é que você está, o que está acontecendo. Certo. Perfeito. Porém, em caso de engasgo, e depois eu posso falar também de parada cardiorrespiratória, só chamar o socorro não adianta. Não. Não é que nem no meu caso num acidente. Algum leigo está passando, viu que eu estou ao solo acidentado, pede ajuda e aguarda. Tá, tudo bem. Nesse teu caso, Eduardo, É uma outra situação. o procedimento é esse, né? É não movimentar a vida. Não movimenta. Perfeito. Né? Deixa para a equipe que com técnica, com material, vai fazer sem agravar a situação. Para fazer a remoção Agora, para levar. Uma criança engasgada, um adulto, né, ou em parada cardiorrespiratória, a cada tempo que passa é tempo de coração perdido e cérebro perdido. Sim. Por exemplo, uma criança engasgada, um adulto, se ninguém reverter isso em alguns minutos, além da parte respiratória, vai parar o coração. Então tem uma parada cardiorrespiratória. Certo. A cada 1 minuto de parada cardiorrespiratória, 10% de chance do paciente a óbito. 4 minutos sem oxigenar o cérebro, eu já tenho sequelas neurológicas. Já vai dar uma sequela. Então eu não tenho tempo para aguardar o socorro. Ele vai chegar. Você vai pedir, mas você tem que fazer alguma coisa. E aí nós começamos por 3 etapas. Lactente. Aquela criança de 0 a 1 ano na literatura, mas a criança de colo, que você Certo. consegue pegar no colo. Sim. Nessa faixa etária, o que ela mais engasga? Líquido, mamar, vômito, Certo. ou até algum objeto que ela possa pegar e colocar na boca. E colocar na boca. Perfeito. O que você vai fazer? Primeira coisa, apoiar ela em qualquer um dos antebraços. Ó. Apoiou. Certo? Segurando a nuca, o occipital, as perninhas por fora do braço. Sentado em casa é muito mais fácil, porque a gravidade já lhe ajuda. Certo. A cabeça sempre para baixo. Norteia em direção à perna. Primeira coisa, abre a boquinha. Viu que está cheio de secreção, tem aquele bolo alimentar, não há problema. Você pode lateralizar toda a criança. E uma coisa importante, não se vira a cabeça, se vira toda a criança. O corpo todo. Porque ao virar sua cabeça, estreita mais a via aérea. É uma coisa muito equivocada olha aí. que se passava antigamente. Vira a cabeça de lado. Não. Importantíssimo isso. Ou você vira todo o corpo ou não vira. Porque se virando tão somente a cabeça, obstrui a via aérea. vai piorar a situação. Então, viu que está ali, você pode então lateralizar e com dedo domingo fazer uma varredura digital, porque você está vendo aquilo ali. Se tem alguma... Exato. Agora, achou arriscado, está muito profundo, evita qualquer pinçamento a cegas. Tá, de ir mais Exato. na garganta. Literalmente de colocar o dedo,
porque pode, além de empurrar o corpo estranho, machucar a mucosa da via aérea. Perfeito. Então, com o dedo indicador e polegar, vamos fazer um gancho, segurar no queixo. Por que no queixo? Se você pegar no pescoço, além de sufocar mais ainda a criança, você vai inibir o fluxo do vaso. A questão sanguínea. Exato. A carótida vai ficar obstruída. Então, segue aqui, vira para o outro lado do corpo. A criança vai ficar assim. Certo. Entre as escápulas, aqui os ossinhos que acompanham o braço atrás do tórax, a região hipotenar da mão, o calcanhar da mão, nós vamos dar 5 tapas. Por que 5? 5 é o mínimo para causar um estímulo de tosse. Quem já passou por isso sabe que quando é líquido, no primeiro, segundo tapa, já sai tudo e começa a chorar. Sim. Que bom. Então vamos lá. Para baixo e para frente, sem medo, pode bater com força, não tem problema. Para baixo e para frente. Entre as escápulas. Por que não no meio das costas? Se você bater no meio das costas, além de não atingir a caixa torácica, pode lesionar a coluna do bebê. Perfeito. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Viu que ele não chorou, continua obstruído? Traz novamente para o antebraço. Volta à posição inicial. Exato. Sempre a cabeça para baixo, gravidade a nosso favor. Bem no osso externo, o osso no centro do peito e na linha dos mamilos, ou na criança, que agora inverno está de roupinha, pode pegar a linha da axila, vamos usar 2 dedos, o indicador e o dedo médio. Vamos fazer 5 compressões torácicas. O pessoal sempre me pergunta, Eduardo, mas por que comprimir o tórax se a criança não está parada, só está engasgada? Porque essa compressão torácica é o que vai empurrar o corpo estranho para fora. Certo. Através do quê? Da pressão no tórax. Por isso que é importante a via aérea estar aberta, a cabecinha estendida. Tá. Ó. 5 vezes. Então, o tapa movimenta e a compressão empurra para fora. Se você estiver com a via aérea fechada, acolhendo muito a criança, o ar já não passa. Já não passa. Se tiver com a cabeça para cima, ele vai e volta. Então, cabeça para baixo. Então, até quando que eu vou fazer esse movimento? 5 tapas, 5 compressões e reavalia. Vou ficar fazendo até essa criança vomitar, começar a chorar, Sim. o que é ótimo, ou até o socorro chegar para tomar conta da situação, certo. né? Ou então a gente percebeu que essa criança estava se debatendo, estava roxa, estava cianótica, mas de repente ela ficou flácida, perdeu a consciência. Agora não adianta mais desengasgar, porque o coraçãozinho dela também já parou. Agora o meu objetivo é fazer o quê? É a questão da reanimar a parte cardíaca. A reanimação cardiopulmonar. A causa dessa parada cardiorrespiratória foi respiratória. Certo. Mas agora eu preciso comprimir até a chegada do socorro com a finalidade de que esse sangue que está parado leve oxigênio para o cérebro, para evitar que essa criança fique sequelada. Né? Então a importância de já chamar ajuda, dar o início dessas manobras. Geralmente a criança engasga, naquele pegar do pai ou da mãe ali, acaba dando um tapa ou 2, vomita e começa a chorar. Perfeito. Agora, quando isso não ocorre, eu tenho que intercalar essas manobras com essa finalidade. O que muda, coronel? O que muda quando é uma criança maior até a vida adulta. Tá. Já não é mais esse procedimento. Aí sim é uma manobra chamada manobra de Heimlich, que é criada por um senhor na década de 70, chamado Henry Heimlich, né, que morreu já em 2016, que é uma manobra de pressão abdominal em J que a gente fala. Sim. Que eu jamais faço em lactentes, criança de colo. Certo. Eu vou fazer um trauma abdominal ou torácico. Tá. Já na criança maior ou no adulto, aí sim. Onde é que eu vou fazer esse procedimento? Eu vou me aproximar por trás dessa pessoa, ela está lá com a via aérea obstruída, ela não consegue tossir, ela não consegue emitir algum sinal, já pedi ajuda e não adianta aguardar ajuda. Enquanto a ajuda vem, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou abraçar essa vítima por trás e vou encontrar essa região aqui, a região epigástrica, a famosa boca do estômago. Boca do estômago. Né? Que é abaixo do osso externo, nós temos o famoso apêndice tifoide. Uns 2 a 3 dedos abaixo, eu coloco o calcanhar, coloco a mão em soco, e a outra mão sobrepõe. E vou fazer um movimento para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Isso, tentando atingir o diafragma. A gente percebe que a caixa torácica, os ossos, eles invadem o abdômen. Então, cuidado, não dá para fazer muito para cima. Ah, perfeito. Porque pode quebrar algum arco costal e até perfurar pulmão ou diafragma. Correto. Se a pessoa em casa está em dúvida, é melhor apertar mais para baixo. Mais para baixo. Vai fazendo esse procedimento, né, de 5 em 5 vezes até desengasgar ou perder a consciência. Sentiu que a pessoa perdeu a consciência, ela vai cair. Então segura firmemente e protege principalmente a cabeça. Ao cair ao solo ali, começa o quê? A reanimação cardiopulmonar. Que daí no caso
do adulto ou da criança maior. Uma criança maior pode ser só com uma mão, e do adulto com as duas mãos no centro do peito, Uhum. que a gente já abordou outras vezes aqui, RCP e tudo Exato, mais. exato. Né? Com a finalidade o quê? Perdeu a consciência, o sangue, o coração parou, então não está oxigenando. Então eu preciso entender que as compressões torácicas a gente aprendeu errado. No filme é só fazer 2, 3 que o paciente volta. Sim. Né? Ou então é só dar um choque que o paciente volta. Também não é assim, existe ritmo para dar choque e ritmo que não dá choque. Uhum. E a função da compressão torácica é fazer com que o sangue que está parado chegue aos órgãos e principalmente ao cérebro. Correto. Ou seja, se alguém aqui sofre uma parada cardiorrespiratória e eu e o senhor começamos a comprimir, vamos revezando, o SAMU, os bombeiros demoraram 20 minutos para chegar. Sim. Chegaram aqui, estabilizaram e salvaram o paciente. Quem salvou esse paciente foi quem ficou fazendo as compressões. Certo. O suporte básico. Então, aí, Eduardo, foi muito bom tu colocares esta observação da importância deste primeiro auxílio. Esse primeiro auxílio, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental. Fundamental. E não é um procedimento médico, do enfermeiro, do técnico, do bombeiro, é do ser humano. Uma frase que a gente usa muito nos cursos o futuro da vítima está nas mãos de quem faz o primeiro atendimento. E se essas mãos forem as suas? Né? Exato. Então isso aqui é para a vida. É para a vida. E como a gente falou nesse programa, a gente estava conversando, hoje a gente tem muito mais leigos treinados em suporte básico de vida do que profissionais. Certo. Porque o curso técnico, a graduação, ela te dá muita parte científica, mas essa parte prática fica um pouco para trás. E hoje, em qualquer empresa, tem que renovar os cursos para trabalhar em altura, para trabalhar com eletricidade. Isto. Em todos os cursos tem suporte básico de vida. É uma matéria, um assunto... Obrigatório. Essa é a palavra. Né? Assunto obrigatório. E é uma pena ser obrigatório. Né? A gente tinha que ter esse estímulo de correr atrás, de buscar esse conhecimento. Sim. Né? Não dá para esperar acontecer para aprender. Mas a gente é assim, a gente espera acontecer. Tá, e aí, Eduardo, com essa tua observação aí, nas palestras que a gente dá em questões de segurança pessoal, nós sempre colocamos o seguinte, que a prevenção, ela só vai partir quando eu estiver convencido de que isso pode acontecer comigo. Né? Porque nós temos um pensamento, Eduardo, não sei se tu que estás na linha de frente nesse sentido, nós temos um pensamento de que as coisas ruins, elas só acontecem com os outros. Né? Então, não vai acontecer comigo. Acontece com o vizinho, acontece na rua, comigo isso jamais vai acontecer. E é justamente aí que nós relaxamos na prevenção. Eu digo que a vida ela tem uma maneira muito inteligente, sutil de fazer a gente perder o chão. É muito comum a gente criticar uma situação na vida do outro e de repente a gente está passando pelaquela mesma situação. Poxa, eu falando do outro é mais fácil. Correto. Né? E uma das técnicas que eu faço nos treinamentos, eu coloco todo mundo um de frente para o outro. E aí eu explico e passo o boneco para cada um fazer uma vez. Certo. E aí tem alguma pessoa que tem mais dificuldade, ela pega o manequim errado. O que está do lado dá risada. Quando esse do lado vai pegar, também pega errado. Aham. Porque a gente vendo, a gente assistindo parece muito fácil. Tá. Agora eu sempre isso aí eu faço que é uma barbada. Agora quando a criança tá aqui na tua mão, e agora? Parece que ela tá mordendo, a gente fica tenso. Tá. E em treinamentos, o senhor sabe como funciona o treinamento, eu trabalho muito com a parte realística. Então a gente faz o papel da mãe, do pai, xingando, vamos de uma vez, tá demorando. Isso. E tem gente que não consegue. Que a vida, não, calma, é um treinamento porque a vida real é bem pior. Não tem isso mesmo, é isso que tem que mostrar. Então, assim, tem que ter essa parte assim realística que eu sempre brinco, né? Não é nada pessoal, é um fato de conta. Sim. Mas pra gente ver que no momento eu preciso estar com esse conhecimento e seguro dele. Mas como é que vai acontecer isso? Treinando antes, pensando na prevenção, essa série de outras coisas que o senhor falou. Que infelizmente o pessoal não se preocupa muito. Por isso, tu me fez eu lembrar de uma situação agora aqui, Eduardo, da questão que normalmente uma pessoa diz assim, mas tu nunca passou frio na tua vida, tu nunca passou fome na tua vida, né? Quando dizem isso para mim, né, eu digo, não, eu já passei frio e eu já passei fome. Aí as pessoas dizem, não, mas como isso? Sim, em treinamento.
em treinamento. Que é para entender. Exatamente. Por que que em atividade militar, né, as nossas escolas, né, tanto Polícia Militar, Brigada Militar, como Exército Brasileiro, enfim, as Forças Armadas, elas fazem isso com o efetivo, justamente para mostrar como é na realidade e não só na teoria. Exato. Né? Então, já passei frio. Fome, já passei fome e tendo que, num grupo com 6, 7 amigos ali do grupo, né, companheiros de marcha, dividir uma bolacha. Para ver o trabalho em equipe também. Para ver o trabalho em equipe. Olha aqui, ó, tá aqui uma bolacha. Então, meu Deus do céu, com a fome que eu tô, eu vou engolir ela inteira. Não, divide com os outros 6. Então, Eduardo, essa questão que tu fazes aí, que tu demonstra, ela é essencial. Mas também vem este nível de dificuldade da realidade. Agora tu estás com um boneco sentado no teu colo, né? Mas pensar que tu estás treinando para um ser humano que ao sairmos aqui do estúdio, nós podemos nos deparar com uma situação idêntica e eu ter a noção de como se faz. Exato, e muitas vezes a gente recebe relato de pessoas, eu fiz o curso contigo porque a empresa queria que eu fizesse, eu nem achei que eu fosse ocupar e tu nem sabe, a minha filha engasgou, meu sobrinho engasgou. Então, que bom que sabia. Às vezes a gente acha que não vai ocupar aquele ensinamento e ocupa. Exato. Olha esse depoimento. Não, é legal eu aprender aqui, o Eduardo está nos ensinando e tudo mais, mas olha, quando é que eu vou ocupar? Quando menos espera. E poderá ser em ambiente familiar. E o pessoal também, a gente faz o feedback no final dos cursos, o Eduardo puxa a gente. Eu fui formado assim, na prática, sob pressão. E existe, claro, tem momentos de calmaria que você vai passar o conteúdo com calma, explicar, mas a simulação ela é realística, né? E olha que interessante, eu até hoje tô lendo as coisas do acidente, postagens, que eu não consegui acompanhar tudo. Correto, isso. E casualmente chegou até mim um compartilhamento de uma menina, a Paola, o nome dela, que ela estava de estágio no SAMU no dia do meu acidente. O relato dela, e antes disso, em fevereiro, ela tinha feito um curso de trauma comigo, para poder ir para o estágio. E ela disse, Eduardo, dias atrás você me deu um treinamento, nesse domingo eu que lhe atendi, que papá. Então, assim, e ainda brinquei com ela, viu por que eu sou chato? Porque assim, tu estava ensinando uma pessoa que jamais iria imaginar naquele momento que há poucos dias depois, ela estava junto na ambulância, no estágio dela, que fez todo o atendimento junto com os colegas. Então isso é até questão de confiança. Que bacana, cara. E eu falo muito pro pessoal, né? A gente não é perfeito, a gente tá cheio de falhas, a gente tem que se atualizar toda hora, mas eu sempre falo, tu agora te acidentou, tua mãe está com uma dor torácica, pode estar infartando. E aí, quem está lá no hospital é uma pessoa igual tu gostaria que ela fosse atendida? Se colocar em outra posição. Exato. A gente tem que se colocar. Não tem dúvida. E isso eu aprendi muito com o acidente, mais ainda, eu só reforcei que eu não sabia. Só reforçou. Que é se colocar no lugar. Eduardo, chegando no final aí do nosso programa, eu quero saber o seguinte, quando é que o Eduardo vai entrar novamente no regime aí, tu já tem uma previsão lá, tá se preparando lá para frente? Eu pensei em voltar muito antes, né? Então, calma. Eu pensei. A Bruna deve estar pensando, muita calma nessa hora. Exato. Só que a mente quer, mas o corpo não acompanha. Certo. Né? E como são lesões importantes que eu tive, eu tenho que respeitar isso até para não me prejudicar. Então, nas últimas semanas, o meu pensamento mudou totalmente. Né? A equipe médica quer que eu fique no mínimo 120 dias afastado para poder calcificar a coluna, tudo mais direitinho. Então, o meu laudo, né, o meu atestado, ele vai até dia 31 de julho. 31 de julho. Isso, tá. Né? Eu quero sim. Tem mais um mês e meio pela frente. Eu quero tentar voltar antes. Mas aquilo que eu já conversei com muita gente, eu quero voltar bem. Se não for para voltar bem, eu não quero, porque o meu serviço ele não é um serviço simples. Não desfazendo qualquer outro serviço. Tu não pode pensar de forma alguma em adaptar. Exato. Não existe adaptação. Como eu comentei com minhas colegas, imaginem, gurias,
Um domingo, 12 horas de plantão, eu e mais 2 na sala de emergência, ambulância chegando por tudo que é lugar, gente entrando por tudo que é lugar. Certo. No meio da manhã eu tô com dor nas costas, eu sou -1. E eu não vou me sentir bem, Não. porque eu me cobro muito. Tá. Então não é Tá. nem a cobrança dos outros, Não, é a minha. é autocobrança. Mas eu acho que para final de julho, eu acho que eu tô voltando aí às fileiras do pronto-socorro. Se Deus quiser. Tudo certo. Se Deus quiser. Tu tens 2 páginas aqui, me ajuda. Essa @Eduardo _. CTERS, que é CTERS. que é o Instagram meu CTERS, particular. o Instagram. Depois nós vamos pedir para colocar no vídeo, né, para te seguir. Sim. E depois tem A CTERS Treinamento. a CTERS Treinamentos, Isso. tudo junto. CTERS Treinamento. Treinamentos. Isso, que aí agora, como eu tenho os colegas que trabalham comigo, né, o Carlos e o Oscar, são profissionais que trabalham no SAMU, outro é gestor de trânsito, eles que estão seguindo, né, agora a gente tem um curso na Oficina de Trauma, Correto. né, a gente faz abertura e deixa para eles, então a gente fala a mesma linguagem, eu tenho confiança neles. Não tem dúvida, perfeito. Porque até uma maneira também de eu ocupar a cabeça, tá Isso, organizando isso. Exatamente, de tu não perder esse contato e esse estímulo aí. Eduardo, eu quero voltar aqui lá no início do nosso programa, onde eu disse que tu não imagina, e tu não vai conseguir imaginar isso, né, em números reais, de todos os acompanhamentos que tu tiveste, né, de pessoas querendo saber da tua saúde, pessoas cobrando do Vargas e do meu gabinete lá, que eu deixava, um dia eu atrasava a informação, né, atrasava a informação. Olha, estava previsto para sempre em torno de 15 horas, 16 horas, colocar a informação de como que estava o Eduardo, e aí atrasava 20, 30 minutos, as pessoas nos cobravam. E o Eduardo? E o Eduardo? Então, pessoas que tu não conhece, né, mas que fizeram uma corrente de energia, não tenho dúvida nenhuma de que por isso tu estás aqui conosco, né? A gente meteu uma pressão muito grande no velho lá em cima, disse assim, ó, não, para aí um pouquinho, deixa o Eduardo aqui com a gente, né? Então, agradecer, Eduardo, a Deus, né, a toda essa corrente, né, do bem que se estabeleceu. E eu vou dizer o seguinte, isso tudo, Eduardo, se chama merecimento. Merecimento. Obrigado. Tá? Porque tu plantou isso. Tu não recebeu isso de graça, né? Olha, teve um acidente lá, assim, mas não, tu plantou e tu fizeste a colheita desta plantação, né? Quantas pessoas tu ensinou, quantas pessoas e sempre pensando no bem, no bem, no bem, na vida, e por isso que tu estás aqui com a gente de novo. Eu fiz até um vídeo uns dias atrás, porque era muita mensagem, eu não estava tendo, até porque eu não estava conseguindo nem digitar, era só áudio que eu respondia. Isso. E eu fiz um vídeo e eu fui bem claro em agradecer a todo mundo, não citei nomes para não faltar com alguém. Isso é perigoso, é bom não citar nome. Eu não citei nomes, mas eu agradeci a toda a equipe do SAMU, bombeiros, Hospital Universitário, Pronto-Socorro, Hospital de Caridade, UTI, Bloco Cirúrgico, as clínicas terceirizadas, e a todas as pessoas, amigos, colegas que me mandaram mensagem, e também muita gente, como o senhor disse, eu nem conheço. Isso. Eu mostrava para a Bruna a mensagem, oi, tu atendeu meu filho pelo SAMU em 2012. Tu imagina? Eu não sei não quem tem são. como, não tem como. Mas de alguma forma a gente marcou a vida das pessoas, e que bom que a energia positiva voltou pra gente. A semeadura, tá aí a semeadura. Eduardo, tenho certeza que vou aguardar aí a passada do 31 de julho, né? Pra gente, e daqui um pouco aí, mais em agosto, setembro, eu te trazer de novo aqui no programa, né? Aí tu inteiraço de novo, se Deus quiser, né? E pra gente bater um papo de novo e tu nos contar como foi esse período. Com certeza. Tá bem? À disposição sempre. Eu sei disso. É um prazer estar aqui. Eu sei disso. Maravilha, tá? Que Deus te abençoe sempre. Igualmente. Muito obrigado. Pessoal, eu tive aqui como eu disse para vocês, né, uma felicidade ímpar, né, o prazer. São 10 anos que nós estamos nesse programa, né? Nesses 10 anos aí, várias e várias vezes o Eduardo nos ajudou, ainda quando nós estávamos em outro estúdio, lá no prédio da Cassisme, o Eduardo sempre junto e mostrando, né, como se faz para salvar vidas. Então, eu sempre digo, quem é profissional neste lado não tem preço que diga, olha,
valeu tanto. Não, isso não tem. Então entra aí Brigada Militar, entra polícia, né, a área de segurança, entra os bombeiros. Agora mesmo o Eduardo falou, né, a ambulância dos bombeiros chegou junto lá. Aí vem SAMU, enfim, todos os profissionais da área de saúde que fazem toda aquela corrente do bem para que salvar vidas. Então, maravilha. Então eu só tenho aqui agradecer também a corrente de todos vocês, né, que junto com a gente, junto com as informações que nós dávamos, que a gente dizia assim, pessoal, o Eduardo está bem, e a gente via a vibração dizendo, pá, graças a Deus, aquelas mãozinhas ali para cima, né, graças a Deus. Então, a gente agradece todos vocês, e o Eduardo está aqui de volta no meu programa, e antes do fim do ano ele volta novamente aqui para dar mais instruções e mais aulas para nós, tá bem? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço.